Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de matemática. Bom, até agora nós já falamos sobre o quê? Sobre como construir matrizes, como somar matrizes, achar matriz transposta, como fazer a multiplicação entre duas matrizes e a subtração entre elas. Hoje a operação que nós vamos ver é sobre o determinante de uma matriz. O que é o determinante de uma matriz? O determinante é um número real associado a essa matriz, que ele representa essa matriz. Ele é uma relação dada entre os elementos dessa matriz. É um número que você obtém depois que você faz alguns cálculos, tá? Se vocês estão acompanhando a aula do CMSP, lá do Centro de Mídias, vocês viram que ele já começou a resolver escalonamento com vocês de sistema. Que é aquele sisteminha lá, duas equações para você resolver ele. Encontrar o valor do x e do y. Esse é um tema que eu vou dar ainda na aula da semana que vem ou na próxima. Por quê? Eu não vou ensinar vocês a resolver sistemas por escalonamento, que eu acho muito trabalhoso. Eu vou ensinar vocês um outro método que é através de quem? Do determinante. Então, prestem bastante atenção no vídeo de hoje, revejam quantas vezes for necessário, porque isso aqui, esse método aqui, esse cálculo, vai ajudar vocês a resolver exercícios futuros, tá? Porque o escalonamento é muito mais trabalhoso, tem que ficar trocando linha com coluna e fazendo conta de um com o outro. Esse aqui não, você monta a matriz, calcula o determinante dela lá através do problema e boa, já sai as respostas que a gente precisa. Bom, então como que a gente calcula o determinante? Primeira condição para um determinante, a matriz tem que ser quadrada. Se vocês lembram, matriz quadrada é o quê? Matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então nós podemos ter uma matriz por 1 por 1, 2 por 2 ou uma 3 por 3. Enquanto está na 1 por 1 e na 2 por 2, ele vai ser bem simples. Na 3 por 3, ele é um pouco mais trabalhoso, que a gente usa uma regra para poder calcular ele, tá? Mas vamos por partes. Então aqui, ó, determinante de uma matriz 1 por 1. Quando a matriz é composta de um único elemento, o determinante vai ser esse próprio elemento. Então, determinante de A é igual a 4, ok? Então, esse é o mais simples de todos os casos. Matriz composta por um elemento, esse elemento é o nosso determinante. Agora a gente vai ver quando a matriz ela é 2 por 2. Bom, primeiro de tudo, quando a gente vai calcular, aqui no caso que exige cálculo, como que a gente indica isso? O determinante, ele não é indicado por essas barrinhas aqui, ó, com a dobra, o colchete. Como que a gente vai... Chave. Não, colchete, tá certo. Eu sempre confundo o nome dos dois. Então, como que a gente calcula o determinante nesse caso aqui, ó? Nós vamos indicar ele por duas barras verticais. E dentro dessas duas barras aqui, a gente coloca os números que tinha na matriz. 2, 3, 4 e 5. Para calcular determinante de matriz 2 por 2 é uma coisa muito simples. É só você fazer o quê? Você vai multiplicar esses valores na diagonal. Então, não é nem na horizontal, nem na vertical. É na diagonal, ou seja, você vai multiplicar fazendo um x. Então, você tem a diagonal principal e você tem a diagonal secundária. Então, quem que você multiplica primeiro? Primeiro, a gente vai multiplicar os valores da diagonal principal. Então, vai fazer 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Beleza. Agora, qual que é a regra aqui? É o valor da diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária. Então, menos o valor que der a multiplicação que tem aqui, ó. Então, quem que a gente vai multiplicar agora? O 4 pelo 3. Então, neste caso aqui, 4 vezes 3, 12. E aí você só resolve o cálculo. 10 menos 12, tenho 10, devo 12, vou ficar devendo 2. E aí o que a gente indica? Determinante de B, então isso aqui, ó, det, de B a gente abrevia, é igual a menos 2. E tá feito o exercício, tá? Aí vocês podem perguntar, professor, e se o número fosse negativo? Então vamos supor aqui, ó, que o 4 fosse negativo nesse caso. Então, vamos colocar aqui, ó, uma matriz B' qualquer. 2 menos 3 menos 4 e 5. Então, na hora que a gente fosse calcular esse determinante aqui, ó, ficaria 2, 3, menos 4 e 5. Quem que é a nossa diagonal principal? O 2 e o 5, igual na outra. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Qual que é a regra? Menos o resultado da multiplicação da diagonal secundária. Então, esse menos aqui, ó, ele vai aparecer, tá, gente? Não pode esquecer dele. Se o número que vier for positivo, não tem jogo de sinal. Agora, se o número for negativo, aí dá uma certa mudada, ó.
Menos 4 vezes 3. Menos 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Então, menos 12. Ó, então, esse menos aqui é da regra do cálculo. E esse menos aqui é da conta aqui, ó, do cálculo que a gente fez entre o menos 4 e o 3. Então, o menos do número e o menos da regra. Neste caso aqui, a gente vai ter que fazer joguinho de sinal. Então, menos com menos vai dar quanto? Vai dar mais. Então, vai ser 10 mais 12. 10 com 12, 22. Então, determinante de B' vai dar 22. Na prática, o que eu costumo dizer quando a gente está em sala de aula? Sempre o resultado da multiplicação da diagonal secundária, ele vai vir com sinal invertido. Então, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 3 deu 12. Na hora que você colocar aqui no cálculo, você vai colocar ele com o sinal invertido. Então, será mais 12, veio menos 12. Menos 4 vezes 3. Bom, menos 12, então vai vir para cá, mais 12, na prática. Já inverte direto o sinal da diagonal secundária. Na primeira você conserva, na segunda você inverte. Isso para a matriz 2 por 2. Agora a gente vai ver na matriz 3 por 3. 3 linhas por 3 colunas. Bom, neste caso aqui, para este determinante, o que a gente faz? A gente usa o que a gente chama de regra de Sarros, que significa o quê? Você vai montar as barrinhas do mesmo jeito, vai colocar os valores. Neste caso aqui, ó, procura colocar eles bem espaçadinhos para ficar um embaixo do outro. 0, menos 1 e menos 2. Já coloquei números negativos para já explicar quando tiver com o sinal de menos. Fecha a barra aqui. O esquema é o mesmo. A gente faz a diagonal secundária e primária e a diagonal secundária. Porém, o que acontece? Os outros números vão ficar sem usar? Não. Qual que é a regra aqui? Você vai copiar a primeira e a segunda coluna de novo. Então, todos os elementos da primeira e da segunda coluna, você vai colocar eles aqui. 1, 3, 0, 2, 2 e menos 1. Por quê? No momento que você faz isso, você vai conseguir obter 3 diagonais, tanto primárias quanto 3 secundárias. Então, neste momento aqui, você vai ter conseguido utilizar todos os valores que existiam na matriz, tá? Se vocês procurarem outros vídeos, vocês vão ver por método da borboleta, várias outras maneiras de fazer. Eu prefiro essa daqui que é a mais tradicional. Agora, o que a gente faz? Bom, agora você segue o mesmo esquema da 2 por 2. Não é a primária menos a secundária, só que agora a nossa primária a gente vai ter quantas? 3 aqui, eu diria assim. Então, você vai ter que fazer 3 multiplicações nesse sentido. Então, você vai multiplicar 1 com 2 e menos 2... 2, 1 e 0, e o 3, 3 e o menos 1. E cada um dos resultados você vai colocando aqui na parte de baixo, ó. Então, nessa parte aqui é importante porque tem jogo de sinal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Você pode multiplicar os números primeiro e depois fazer jogo de sinal, ou pode fazer tudo ao mesmo tempo. Aí fica a cargo do que você achar mais fácil. Então, essa eu já multipliquei. Vamos para a próxima. 2 vezes 1, 2. Só que 2 vezes 0 vai dar 0. Então, mais 0 aqui. Se já tiver 0 na diagonal, já nem precisa fazer a conta dela. Já coloca 0 direto. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 1, menos 9. Então, nessa aqui, ó, que eu estou indo no sentido descendo, eu estou conservando o sinal que dá. Agora, na hora que eu for subindo, que são as diagonais secundárias, aí é onde eu vou inverter o sinal. Tá? Que é a mesma estratégia do que a gente fez na 2 por 2. Teria um menos, mas eu já vou inverter direto, porque eu já sei que vai ter que dar jogo de sinal. Então, vamos circular aqui, ó, as nossas diagonais secundárias, ó. 0, 2, 3, menos 1, 1 e 1. Por isso que é bom colocar numa distância boa, porque senão você é deformado igual o meu. E 2, menos 2, 3 e 2. Então, vão ser 3 multiplicações descendo e 3 subindo. Então, como que vai ficar? Ó, como eu falei, tem 0. O 0 já não vai nem precisar fazer conta. Mas vamos fazer em todo caso. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Então, mais 0 aqui. Agora aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1.
Beleza, já sei que vai dar 1. Agora vamos ver qual o sinal que vai vir. Menos com mais, menos, menos com mais, menos. Porém, como é diagonal secundária, ele vem com sinal invertido. Então, se a resposta deu negativo, vem positivo. Outra aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Agora vamos ver o sinal. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos de novo. Só que ele vai vir para cá positivo, porque se a resposta deu menos, ele vem mais. Quando não tem nenhum sinal na frente, só lembrando, a gente já considera que é positivo, tá, pessoal? Beleza, chegou nesse momento aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vocês podem ir resolvendo a conta, ou eu costumo fazer o seguinte, juntos de mesmo sinal primeiro. Então, o menos 4 é negativo. Quem que é o outro negativo que a gente tem? O menos 9. Então, os dois de mesmo sinal, junta. Menos 4 com menos 9 vai ficar menos 13. E agora nós vamos juntar os positivos. 0 e 0 não faz diferença. 1 mais 12 mais 13. Devo 13, paguei 13, vai dar 0. Tá? O determinante pode ser qualquer número, viu, pessoal? Fração, número com vírgula, raiz, positivo, negativo. E ele diz que é um número real, então admite-se qualquer tipo de número aqui. Então aqui era só para explicar como que faz cada um dos tipos, tá? A gente pode ter de matriz 4x4, 5x5, só que aí são métodos mais elaborados. Agora eu trouxe aqui 2 exercícios onde vocês podem estar aplicando isso, tá? Ou 2 maneiras diferentes de eu pedir para vocês. Por exemplo, eu dou a regra da matriz, então além de você montar ela, eu ainda quero o determinante dessa matriz. Então aqui, ó, uma matriz A, 2 por 2, onde a regra do A e J é o quê? I mais 2J. Então eu já vou aproveitar para relembrar algo que a gente tinha visto antes. Então vamos fazer a nossa matriz genérica aqui, ó. Nossa matriz A, primeiro elemento A1, 1, segundo elemento A1, 2, terceiro elemento A2, 1 e A2, 2. Para quem não lembra o que significa esses números aqui, significa a posição em que ele está. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna, tá? Então, se tivesse mais um aqui, ele seria A1, 3, porque ele estaria na primeira linha, mas estaria na terceira coluna. Essa é a matriz genérica. Agora eu tenho que descobrir que número que é cada um desses elementos aqui. Usando qual regra? Essa daqui, ó, I mais 2J. Então, o A1, 1 é o I, que é o primeiro, 1, mais 2 vezes o valor do segundo. Então, isso aqui vai ser 1 mais 2, vai ser 3. Então, eu já sei que o A1 vale 3. A1, 2. Então, vai ser o primeiro, mais 2 vezes o segundo. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai ser 1 mais 4, que é 5. Próximo, A2, 1. Vai ficar 2, que é o primeiro, que é o I, mais 2 vezes o valor do segundo, que era o J. Então, vai ficar 2, 2 vezes 1, 2. 2 com 2, 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 5, 4. Falta só o A2, 2. O A2, 2 vai ser quem? Vai ser 2, mais 2 vezes 2. Então, vai ficar 2, 2 vezes 2, 4. 2 com 4, 6. Pronto, já tenho a matriz. Só que eu quero o quê? O determinante da matriz. Então, agora, para calcular o determinante, só colocar os números entre as barras. Como ela é uma matriz 2 por 2, é só multiplicar em x. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Como é a diagonal principal? Menos a secundária, então, menos aqui. 18 menos 20, menos 2. Então, determinante de A, menos 2. Agora, a gente pode ter o caso também que eu peço o seguinte, ó. Dado uma matriz B, dado matriz C, se eu disser que a matriz D é B vezes C, ou seja, a multiplicação das duas, e eu quero calcular o determinante da matriz D, saber quanto que ele vai ser. Bom, vamos olhar aqui, ó. A nossa matriz B, ela é 1,
por 3. E a matriz C é 3 por 1. Os números de dentro são igual, número de colunas é igual ao número de linhas. Inclusive, aproveitando esse ponto aqui, ó, na primeira vez que eu expliquei para vocês, eu falei que eram os números de fora. Desculpa que eu falei errado para vocês, tá? É os números da parte de dentro. Então, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Então, 3 colunas por 3 linhas vai dar certo. Então, agora vamos multiplicar aqui, ó. Então, vamos fazer B vezes C. Matriz B, 3, 1 e 0. Vezes a matriz C, 2, menos 1 e 1. Como eu disse para vocês na aula passada, multiplicação de matriz, primeira linha pela primeira coluna, cada um com o seu correspondente. Então, a nossa matriz D, que é o resultado das duas, vai ser 3 vezes 2, 6, 1 vezes menos 1, menos 1 e 0 vezes 1, vai dar 0. Soma todo mundo, 6 tiramos 5. Então, a matriz D é 5. E como eu disse para vocês no começo, o determinante da matriz de um único elemento é o próprio elemento. Então, esses dois aqui, ó, eu coloquei um exercício para vocês lá no Class, parecido com esses. Então, aí você já tem qualquer esquemática para resolver. Que eu já usei esses dois aqui mesmo como exemplo para facilitar vocês na hora de resolver os exercícios. Como eu já disse das outras vezes, qualquer dúvida, só manda mensagem para mim. Espero que tenha uma boa semana e até mais.